Bom, dando continuidade ao conteúdo, a gente vai começar a falar agora das incompatibilidades e impedimentos à advocacia. Por que eventualmente o advogado, ou a pessoa não vai poder se inscrever como advogado, ou não vai poder continuar sendo advogado, ou não vai poder advogar em algumas situações em específico? Por que foram criadas essas restrições? Basicamente, para proteger o interesse da coletividade, então o interesse público, evitar a confusão, né, dos interesses particulares do advogado com os interesses da instituição que ele eventualmente está representando. E também proteção da própria advocacia, proteger a igualdade de condições, igualdade de captação de clientes, a liberdade e a igualdade do advogado na sua atuação. Essas são as principais motivações. Uma de interesse da coletividade e uma de interesse da classe em específico. O artigo 27 trata da incompatibilidade. O que é incompatibilidade? É a proibição total. Tá? Quem tem alguma incompatibilidade não pode advogar, não pode permanecer com a OAB. E o impedimento é uma restrição parcial do exercício da advocacia. Então, não pode advogar em algumas situações contra algumas pessoas ou a favor de algumas pessoas. A incompatibilidade, então, é total e absoluta, inicia na data da assunção do cargo ou da função, e o seu descumprimento é considerado um exercício irregular da profissão, sendo uma contravenção penal prevista lá no artigo 47 do Decreto-Lei 3688 de 41. Já os impedimentos não afetam a inscrição, a pessoa é advogada ou advogado, né? Não afeta a inscrição no AB, tampouco a condição. Apenas vai impor algumas restrições ou limitações a esse exercício. É importante que o dever de informar é do advogado, tá? Então é dever do advogado comunicar à seccional a assunção do cargo ou função que seja incompatível ou impeditiva. E se ele não comunicar, ele pode cometer uma infração disciplinar, tá? Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o exercício aos não inscritos, proibidos e impedidos. Está sujeito à sanção de censura, em regra. Tem algumas, se houver alguns agravantes, ela pode ser outro tipo de sanção. Bom, a advocacia é incompatível com o quê? E aí mesmo em causa própria. Vou tirar aqui. Aos chefes do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Então, é só os membros da mesa do Poder Legislativo, não é a qualquer membro do Legislativo. Então, eles não é incompatível com a ocupação de um cargo eletivo, tá? A gente vai ver lá depois nas outras restrições, mas não é incompatível. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas. Aqui eu acho que nem precisava constar, mas aqui, em princípio, são todos os membros, tá? Não só o juiz ou o representante do MP, mas todas as pessoas que trabalham naqueles órgãos, então os técnicos, analistas, enfim, qualquer cargo que ocupe dentro de uma dessas instituições é incompatível com a advocacia. Acho que não preciso nem explicar o porquê, né? Eu estou dentro do centro de decisões ou de processamento contra pessoas e isso é absolutamente incompatível com a advocacia que pressupõe uma liberdade e uma captação de clientela, né? Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos de administração pública direta ou indireta e também as concessionárias de serviço público, então que ocupa cargo de direção e chefia, seja na administração direta ou alguém que tenha contratos, né, de concessão com a administração, ficam impossibilitados de advogar. Ocupantes de cargo ou função vinculada direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza, policiais também não podem advogar. Militares na ativa, ocupantes de função de direção e gerência em instituições financeiras. E aqui, não só as públicas, as privadas também. Por quê? Bom, o gerente de uma agência ele tem acesso a uma quantidade de informação gigante, e é um poder gigante dentro daquela instituição. Então, tanto a questão do interesse público quanto o interesse da classe aqui estaria violado se essa pessoa pudesse advogar também. Ela está numa situação de privilégio,
em muitos aspectos. Tem uma exceção, esse inciso terceiro ali da administração pública direta e indireta, quando o cargo, apesar de ser de direção, ele não impõe decisão sobre terceiros, ele não tem o poder sobre terceiros, ou não influenciam na vida de terceiros. E também, obviamente, cargos de direção quando estão ligados ao magistério jurídico. Então, quem está no magistério, evidentemente, pode advogar mesmo estando num cargo de direção no setor. A regra geral, para vocês compreenderem, é que são impedidos todos que têm o poder de decisão sobre terceiros e sobre patrimônio de terceiros também, que é o caso das instituições bancárias. Vou falar um pouquinho sobre esses impedimentos aqui. O executivo ele tem que requerer o licenciamento enquanto durar o mandato. Então, prefeito, governador e presidente. Legislativo, só aqueles que vão exercer a administração das casas legislativas e também os seus vices, porque os seus vices, porque eu não sei em que momento eles não vão ter que tomar posse. E judiciário, todos, com exceção dos juízes eleitorais. Claro, os que não tenham já o impedimento por ser juiz, porque os tribunais eleitorais, eles são compostos também por advogados. Então, esses advogados, eles não ficam impedidos de advogar. Tá? Eles só não podem, evidentemente, advogar naquelas causas sujeitas ao juízo eleitoral. Agora, tirando isso, eles podem continuar, eles permanecem advogados. Tá? Senão seria impossível de preencher esses cargos. Só relembrando, eu imagino que vocês também já saibam isso, a magistratura tem aquele período de quarentena, né? Que a eles é vedado exercer a advocacia no juízo do tribunal do qual se afastou antes de 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. O Conselho Federal da OAB tem uma decisão que limita mais ainda, tá? Essa vedação. Entende que ele não pode advogar durante 3 anos em todo o tribunal, e não só no juízo, ali onde ele estava. Evidentemente, os ex-magistrados questionam, porque como é uma restrição a mais, né, uma restrição constitucional, ela teria que ser interpretada de forma limitada, de forma restritiva. E a OAB fez uma interpretação que aumentou essa vedação. Na aula a gente conversa sobre o que vocês acham sobre isso, qual é a opinião, qual é a visão de vocês sobre essas vedações. E nos juizados especiais, bom, também se questionou muito o que poderia, o que não poderia, o que os juízes leigos poderiam fazer, porque eles são escolhidos dentre advogados. Se decidiu, tá, o Conselho Pleno da OAB decidiu, que eles ficam impedidos de exercer a advocacia apenas naquele juizado, tá? Na verdade, nos juizados especiais, e não nas varas cíveis, mesmo no mesmo juízo. Tá? Então, fica impedido nos juizados especiais, um juiz leigo de advogar. O resto pode. E os conciliadores se aplica a mesma regra, tá? Isso aqui é uma regra meio que geral. Se eu faço trabalho como mediador também, eu não posso advogar naquele juizado e não no juízo. Essa é a regra que geralmente se aplica. Direção em órgãos da administração pública direta ou indireta e concessionárias, é assim que fala no inciso. E aí se questiona também se estenderia essa restrição aos dirigentes de permissionárias. Se entende, aqui se entendeu, se fez uma análise, talvez, como se esperava lá dos juízes, que tem que ser uma análise restritiva. Então, como o rol das incompatibilidades tem a natureza taxativa, não se vislumbra incompatibilidade para quem detém a cargo ou função de direção em concessionárias de obra pública, que é outra coisa, né? É uma concessão para a realização de uma obra, não é aquela concessão para prestação de serviço público. E eu imagino que vocês devam lembrar disso, de direito administrativo 1, né? Evidentemente que isso está na cabeça de vocês, as diferenças desse tipo de concessão. Tampouco para detentores de cargo ou função de direção em permissionárias de serviço público. Então, se interpretou de forma restritiva. Artigo 29. Aqui trata das restrições aos procuradores. Basicamente diz o quê? Que esses procuradores, eles podem exercer advocacia exclusivamente nessas funções.
durante o período da investidura. Eles não podem advogar em outras áreas, nem em nome próprio. Então, qual é o objetivo? É coibir que o advogado exercício de tão importante munus público e, inevitavelmente, ciente e envolvido com interesses do ente e da coisa pública, possa fazer uso dessa situação privilegiada para captar clientela em prejuízo do interesse público e da advocacia. Então, procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais, eles não podem advogar em outras causas, em outras situações que não sejam relacionadas diretamente a este cargo. E o impedimento? Bom, impedimento é uma restrição parcial, né? Eu continuo sendo advogado, eu não posso advogar em algumas hipóteses, em algumas situações. Então, são impedidos de exercer a advocacia servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Novamente, a exceção são os docentes de cursos jurídicos. Se eles precisam advogar, se eles precisarem advogar contra a União, por exemplo, um professor de uma federal que trabalha num setor jurídico, de atendimento jurídico, ele vai advogar contra a União, vai advogar contra a própria autarquia, se for o caso. Os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis contra o Estado e prestadores de serviço ao Estado. Aqui também se entende que é contra todo o Estado, tá? Mesmo que ele seja representante do Poder Legislativo municipal, ele não poderia advogar contra o poder, contra o Estado e contra a União, tá? Ele alcança todos os níveis. Então, é uma diminuição do âmbito de atuação. Um representante do Poder Legislativo, ele pode continuar sendo advogado, ele pode continuar advogando, ele tem OAB, ele só não pode advogar contra o Estado. Porque também o motivo é óbvio, né? Nem contra o Estado, nem a favor, tá? Nem a favor de quem tem relação com o Estado. Porque aí é uma confusão, é um desvio de finalidade muito claro. E quem trabalha na administração indireta também fica impossibilitado contra a administração direta, porque o que fala aqui? Servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda que os remunere ou a qual seja vinculada à entidade empregadora. Então, se eu trabalho, por exemplo, numa sociedade de economia mista da União, tá? Eu posso advogar contra a União? E, veja, eu trabalhava, por exemplo, eu trabalhei no Banco do Brasil. Eu fiquei afastado, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre esses afastamentos. Eu não poderia advogar, obviamente, contra o Banco do Brasil, mas contra a União. Poderia? Exercício profissional, funcionário da Sociedade de Economia Mista. Regime da CLT. Impedimento para advogar contra a fazenda pública a que se vincula a entidade que o remunera. Então, ele fica contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade pagadora. A entidade vai ser vinculada a algum ente da administração direta. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, ele é vinculado, tem um vínculo de tutela lá com a administração direta com a União. Então, se entendeu que não pode. Ainda que esteja submetido ao regime da CLT, o regime de trabalho é outra coisa, tá? A gente está falando aqui dos impedimentos e das restrições que a OAB impõe, tá? Não impedimentos que o próprio serviço eventualmente venha a impor. Que o serviço pode impor outras restrições. Então, ainda que esteja submetido ao regime da CLT, o funcionário da sociedade de economia mista mantém vínculo de emprego com a administração pública e, dessa forma, está impedido de exercer a advocacia contra a fazenda pública que se vincula àquela entidade. Então, não pode. Membros do Poder Legislativo, também é importante dizer o que é membro do Poder Legislativo. São os agentes políticos, tá? Então, quem tem mandato. As outras pessoas que trabalhariam junto ao Poder Legislativo não teriam esse mesmo impedimento. Claro, vai depender de uma análise do caso concreto, qual é a influência e qual é a quantidade de informação privilegiada que uma pessoa tem. Certo? Sobre essa parte aqui, era isso, eu continuo no próximo vídeo.